Porque eu converso com o engenheiro agrônomo e presidente da SML no Brasil, o Vitor Raposo, mais uma vez aqui com a gente, para a gente falar exatamente sobre o mercado de insumos verdes, bioinsumos. Tudo bem? Tudo bom, Otávio? Muito obrigado. Bom, a gente está falando sobre bioinsumo por um motivo muito importante. Foi regulamentada a legislação e também para a questão, né, vou aproveitar aqui o Vitor, que o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro na produção de bioinsumos, né? Não apenas na regulamentação de toda a cadeia de insumos agropecuários, insumos agrícolas, desde produtos biológicos até dos agroquímicos, inclusive de fertilizantes, como também a legislação brasileira que pauta e que orienta toda a produção agrícola, desde o Código Florestal até as boas práticas agrícolas, passando por todas as possíveis e disponíveis certificações que aí estão, garantem ao mercado todo, né, não apenas interno como externo, a produção em abundância, Uhum. com competitividade, de alimentos extremamente saudáveis, que atendem todas as exigências, não só do mercado interno, como também do externo. Você acredita que uma hora os bioinsumos e todos os bios aí vão substituir os produtos químicos 100%? Porque o caminho tem sido cada vez maior. Inclusive, o crescimento da utilização no Brasil é o maior crescimento por ano do que de qualquer outro país concorrente nosso na produção agrícola. Você está correto, Otávio. Mas veja, essa pergunta ela é muito recorrente, né? Então, muito nos é questionado sobre a perspectiva de que os bioinsumos venham substituir Substituir os os químicos. químicos, né? A visão que a gente tem é que não se trata de substituição, e sim de uma coexistência, né? De práticas agrícolas nas quais as duas tecnologias coexistam, né? Tá. Então, eu creio que, e de fato, o mercado está crescendo muito, posto que muitos fatores têm contribuído para isso, inclusive o incremento na qualidade na manufatura desses produtos, né? Então, a demanda, a exigência de uma qualidade no produto que seja eficiente, que traga um resultado para o agricultor, é muito alta. E a tecnologia, a inovação, a ciência tem trabalhado para isso, de forma que os novos bioinsumos estão sendo cada vez mais eficientes, não só na eficiência agronômica, atendendo às demandas ambientais, mas também no que tange, inclusive, shelf life, por exemplo, que é o tempo de prateleira do produto, posto que o Brasil é um país continental, até chegar no agricultor leva tempo. Então, eu acho que as tecnologias bioinsumos e agroquímicos, elas são complementares e bem utilizadas de uma forma correta, como eu quero acreditar que a esmagadora maioria dos nossos agricultores o fazem, vai contribuir, inclusive, para cada vez mais para a implementação dessa agricultura regenerativa e a perpetuação das duas tecnologias. Essa linha de pensamento é mais ou menos a linha que permeia a maior parte do mercado, né? Estou me recordando aqui que uma vez numa grande indústria, aí, dando um media training, foi falada essa questão. E a própria indústria tem as duas correntes. Ela tem coisas que ela usa com bases químicas e coisas que ela usa com bases de bioinsumo. Porque, dependendo da situação, um é mais adequado que o outro. Mais ou menos como remédio, que a gente tem as coisas mais paliativas, as coisas mais pesadas, as mais necessárias, aquelas que podem trazer algum benefício. Mais ou menos a mesma coisa. Perfeita analogia, Otávio. Inclusive, eu uso muito ela, né? Os bioinsumos seriam os produtos como, por exemplo, os lactobacilos, macrobióticos, né? E os defensivos como se fossem remédios. Então, um ser humano, né? Fazendo uma analogia do que Sim. são esses produtos para a agricultura, para o ser humano. Então, são tecnologias que elas coexistem, né? E, de fato, você falou uma coisa interessante, que a grande maioria das indústrias químicas tem adotado um braço... As duas vertentes. As duas vertentes, correto. Um braço biológico, posto que elas já têm acesso a mercado, já conhecem a dor do agricultor e trazem esses bioinsumos para endereçar essas dores numa forma mais sustentável. Elas têm as duas correntes porque sabem que isso é necessário. Dependendo da situação, você vai usar uma alternativa ou outra alternativa. Mas, de qualquer forma, a gente está melhorando o meio ambiente, né? Colocando... Há pouco mesmo eu estava numa entrevista aqui falando de
óleo microbiano a partir da cana-de-açúcar para ser misturado ao querosene de aviação, criando aí o SAF, o querosene de aviação, que já vai ser 50% biológico, limpando aí um pouco mais a nossa atmosfera. Esse é o caminho, né? Sem dúvida, e é um caminho sem volta, né? Não só pela pressão da humanidade, né, em soluções cada vez mais sustentáveis, como também são soluções que atendem à qualidade ou à especificidade de cada setor. Tá. Um ponto importante de se ressaltar é que isso, tanto a nova legislação, Otávio, como também as indústrias que atuam nesse segmento de bioinsumos, e também, claro, os agricultores que o fazem nas suas propriedades para o consumo próprio, tem que sempre atentar com a qualidade, porque existem alguns fatores de riscos que não estão totalmente mapeados ou difundidos que precisam ser observados para se evitar problemas oriundos de bioinsumos. Tá? Eu digo, por exemplo, uma contaminação, né? Quando você faz uma produção interna que, eventualmente, numa possível situação de baixo controle de qualidade, você pode ter uma contaminação que, no jargão, né, o molho sai mais caro que o peixe. Né? Então temos que ter mais cuidado com isso também. Tá? Mesmo porque, às vezes, você está produzindo e você tem que ter um conhecimento de química para saber, por exemplo, aquela pasta bordaleza, a base dela é cobre. O cobre é um elemento que pode ser nocivo, dependendo da quantidade que você aplique ou que você faça a mistura. Eu acho que é por isso que é importante a regulamentação, porque ela garante validade para os produtos, garante a eficiência e dá um controle, porque tudo... remédio demais mata também, não é isso? Com certeza. Dose maior também mata, não é isso? Você sabe que é muito interessante esse caminho que o Brasil vem tomando. Numa outra entrevista aqui com um técnico da Embrapa, a Embrapa tem vários acordos já com algumas universidades e laboratórios, principalmente da Flórida, que tem uma condição climática e de meio ambiente muito parecida com o nosso Brasil. A Flórida está mais aqui embaixo já, quase no Equador, é tropical, justamente porque eles estão atrás, os americanos atrás dos conhecimentos de como nós estamos regulamentando bioinsumos, toda essa produção, tanto do bioinsumo quanto do fertilizante natural também. Então, existem vários acordos aí que o Brasil já vem fazendo com as suas entidades, porque parece que é uma busca mundial, né? E para a gente aqui, esse caminho que nós tomamos veio muito dessa diversidade que nós temos de clima, de fauna, de meio ambiente, porque cada lugar que você vai produzir no Brasil tem uma condição diferente. De fato, Otávio. E é sempre importante lembrar que o Brasil é o país agrícola tropical. Tropical. A nossa agricultura é tropical. E nós temos a maior agricultura tropical do planeta. E aqui dá para tirar 3 safras de muita coisa. Tiramos 3 safras por ano, exatamente. E na condição de um país tropical, você tem uma pressão por vida muito forte. Sim, sim. Né? Então, o que nós temos na natureza de metabólitos ou de micro-organismos que produzem com ação fúngica ou de inseticida ou até com herbicida é monstruosa. Então, a colaboração com instituições de pesquisa, né, para ajudar a identificar, né, no que a gente chama de screening, né, na fase inicial de identificar quais micro-organismos podem ter uma utilização benéfica, né, agricultável, porque que vira um produto, um insumo agrícola. Né? E a necessidade de uso aqui no Brasil, posto que é um país tropical, né? Veja, na Europa o inverno é chuvoso, o verão é seco. Aqui é o contrário, aqui o verão é chuvoso, o inverno é seco. E essa proliferação aí de micro-organismos, bactérias e vírus e tudo que nós temos aqui é devido a essa condição que nós temos, que é umidade e calor. Né? E é por isso que a agricultura tropical desenvolvida no Brasil vem se expandindo pelo mundo todo, porque nós temos regiões virgens ainda, praticamente, como a África, que tem o mesmo tipo de condição climática e de solo que nós temos. Então, toda essa tecnologia, o dia que o continente africano, claro, aquietar um pouco as suas necessidades de guerra e questões políticas, porque é muito complicado, fatalmente a África vai se desenvolver produzindo alimentos como o Brasil é, e o Brasil fornecendo tecnologia para isso. Perfeito, Otávio. E você sabe que a Embrapa é um expoente para isso. Né? Sim, a Embrapa ela é um orgulho. Nós, engenheiros agrônomos, somos todos muito orgulhosos da Embrapa e eu creio que esse orgulho deva se expandir
para todos os brasileiros, convido todos os brasileiros a também sentir esse orgulho, posto que a tecnologia que a gente inventou, ou seja, a gente não simplesmente copiou o modelo Não tivemos. do Hemisfério Norte. A tecnologia que a gente Desenvolveu. nós temos capacidade de exportar essa tecnologia para outros ambientes parecidos como o nosso, como, por exemplo, o continente africano. O continente africano e algumas partes da Ásia também que têm condições equatoriais e tropicais como a nossa. Mas é sempre bom pensar que a capacidade de produção que nós temos, nós desenvolvemos isso que esse controle natural que nós estamos desenvolvendo e somos pioneiros no mundo, nós o fazemos por necessidade e por sobrevivência, porque senão a gente não ia conseguir. Fantástico. Otávio, uma coisa interessante. Quando eu ingressei no curso de agronomia, o Brasil era importador de alimentos. Oxe. Eu ainda não me considero ainda tão coroa, mas em pouquíssimo espaço de tempo, nós passamos de importador, em 30 anos. 30 De anos. importador, nós somos o segundo ou terceiro maior fornecedor do planeta. Hoje, de 25% a 30% da população do mundo coloca pelo menos um alimento produzido no Brasil, alguma coisa produzida no Brasil de alimento aqui no mundo todo. E, segundo a FAO, nós temos a responsabilidade porque essa quantidade vai aumentar mais ainda, né? Por isso, você já está desenvolvendo plantas mais resistentes a estresse hídrico, por exemplo, com raízes mais profundas, para ir buscar água e umidade mais profundamente no solo. A gente não parou, a gente continua evoluindo com a nossa produção, né? Perfeito. A inovação é uma constante dentro de todo o processo evolutivo e, como você muito bem falou, o Brasil, Otávio, é um país que garante a segurança alimentar no planeta no que tange disponibilidade de alimento e também de alimento seguro, ou seja, o alimento que nós produzimos é de altíssima qualidade, que está intrinsecamente ligado ao assunto dos bioinsumos que promovem aí uma tranquilidade para o produtor em produzir com produtividade, a custos ainda bastante competitivos e com alimentos cada vez mais saudáveis e nutritivos. Tirando alguma implicância de alguns franceses, o acordo União Europeia-Mercosul foi fantástico, porque vai colocar produtos de qualidade do Brasil ainda mais dentro do mercado do continente europeu, né? Tirando aí alguns setores dos franceses que torceram. Enfim, falar que a nossa carne não presta é ruim demais. É evidente, né? Empresas como Danone, Carrefour, a percepção que a gente tem, traduzido até em fatos, é que adotaram uma estratégia de colocar essas barreiras como um impeditivo para uma tentativa de proteger os seus agricultores, né? Mas sabido que essas questões foram já contornadas, muito bem contornadas, e o Brasil ele está entre os 3 ou 4 principais países do planeta na produção de alimentos, garantindo aí a sustentabilidade e a perenidade da raça humana. E cada vez mais utilizando elementos naturais para combater pragas e doenças ou para adubar o solo, que foi o nosso assunto aqui. Bioinsumo e até adubo orgânico, né? Exatamente. Que vai servir de solução, inclusive, para diminuir a dependência do Brasil da importação de produtos para produzir adubos químicos. Veja, essa vontade ela existe, Otávio, mas infelizmente, ou por qualquer que seja a razão, o Brasil tem solos que a gente chama de intemperizado, que são solos muito antigos. Isso faz com que, em média, né, em geral, os nossos solos, principalmente no Cerrado, são álicos e com baixa fertilidade. Então, a necessidade de importação de adubos, a necessidade de uso de adubos químicos ainda é muito grande. E como o Brasil tem poucas fontes ou fontes não exploradas, a gente tem essa necessidade nessa importação. Mas, de fato, o mercado ou o consumo de fertilizantes de origem vegetal ou animal, exatamente, tem crescido muito. Teve um salto grande no início da guerra da Rússia e da Ucrânia porque teve a dificuldade de importação naquele momento. E também subiu o preço. E, claro, subiu muito o preço. Mas essa é uma equação bastante complexa que tem vários elementos que fazem parte aí. Mas ela já começou, né? Mas começou. O importante, eu acho isso, ela começou. Tem um outro acordo da Embrapa feito também nessa questão aí da utilização para adubo de produtos naturais, como a cama de frango, por exemplo, que polui. A gente já tem
na produção da cana-de-açúcar, a gente já tem produtos que saem da produção que antes eram poluidores do meio ambiente, que hoje servem como adubo. Enfim, a gente vai indo por esse caminho. Perfeito. Um grande exemplo disso é a reutilização da vinhaça na cana-de-açúcar. Exatamente. E você sabe que eu, recentemente, conversando com uma grande usina, eles já estão introduzindo novas tecnologias, inclusive captar energia através de gás metano da vinhaça. Então, eles estão fazendo a fermentação da vinhaça, capturando o gás metano para produzir energia. Para produzir energia. E é o subproduto, que ainda sendo vinhaça, ainda continua com propriedades importantes, ou, no mínimo, ele é um veículo para levar, de novo, a fertilização ao campo. Então, é uma economia circular modelo. Não, e não para de evoluir, porque a cada descoberta que a gente faz, a gente vai descobrir uma outra. Nessa entrevista que eu fiz há pouco aí sobre o SAF, o combustível para aviação, aí, 50%, eles já estão pensando em conseguir esse óleo também do bagaço da cana-de-açúcar, assim como a gente tem o etanol de segunda geração. Você acabou de dar um exemplo. De um produto, você vai tirando outro subproduto, outro subproduto, outro subproduto. Não para nunca. Eu lembro quando eu era pequeno, você deve ter ouvido isso também, né? Do boi só não se aproveita o berro, né? Mas depois fizeram uma novela que aproveitaram, que era o berro. Na novela aproveitaram o berro. E olha que vai mudando, né? Como vai mudando? Você falou aí das coisas de antigamente, do seu tempo em que você começou a estudar. E o Brasil, engenharia, agronomia, e o Brasil realmente era importador de alimento. Aqui chegou a vir carne, inclusive na época de Chernobyl, veio carne da Rússia para cá, que depois descobriram que tinha vindo daquela região e aí interditaram e mandaram de volta e incineraram. Mas o Brasil exporta arroz, importava arroz. O Brasil exporta carne, importava carne, leite, enfim. E eu acho que esse processo da produção natural aí, e com os bioinsumos e biofertilizantes, eu acho que vai fazer nos crescer ainda mais e certificar ainda mais os nossos produtos. Perfeito. É importante também endereçar, para deixar bem claro para a audiência, Otávio, que os bioinsumos, eles servem não apenas para a agricultura orgânica, que é um segmento do agro grande, importante, mas é um segmento, como ele também serve e é utilizado na produção das que a gente chama commodities. Né? Então, soja, milho, algodão, cana, já utilizam bioinsumos. Tem alguns segmentos específicos, como, por exemplo, nematicidas, né? Ou seja, controle de nematóides no solo. No qual os bioinsumos têm performance superior aos químicos. Então, aí sim, nesse caso específico, trata-se de uma substituição. Então, ou seja, os bioinsumos eles servem tanto para a agricultura orgânica, e para isso precisam estar certificados. Né? Nós temos exemplos na nossa indústria já de vários produtos já certificados para esse destino, mas também os bioinsumos também servem para o grande mercado brasileiro, que é a produção para soja, milho, algodão, trigo, cana-de-açúcar, que respondem por 85% da produção nacional. Muito bem. Muito ótima a nossa conversa. E está aprovada aí a lei dos bioinsumos para que a gente tenha um controle realmente sobre isso, porque não vai parar de crescer, não tem volta esse caminho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Deixa um endereço de internet para quem quiser saber mais sobre a nossa conversa aqui. Eu que agradeço, Otávio. Vocês podem pegar mais informações na SML no site www.sml.com.br. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui.